A paz de Cristo Jesus para todos. Aqui estamos mais uma vez diante do nosso Deus e da sua palavra. E temos, assim com isso, aprendido um pouco da palavra de Deus mediante esses pequenos vídeos e agradecemos a Deus pelo alcance que já tem tido, né? Várias pessoas estão acompanhando os nossos ensinamentos e louvamos a Deus por isso. Porque este é o intuito desses vídeos, é que você assista, que você aprenda, que você viva, que você pregue a palavra de Deus com mais eficácia, né? Com mais conhecimento. E hoje o nosso estudo está voltado mais para os neófitos na fé, ou seja, os novos convertidos, né? Mas antes disso nós vamos fazer uma oração. Acompanhe comigo, orando junto comigo e aproveite, vai pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, não existe estudo bíblico sem a Bíblia. Ela precisa estar nas suas mãos para acompanhar o estudo, tá bom? Vamos orar? Pai querido, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos mais uma vez. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando na compreensão, no entendimento da Tua palavra. Abra nossa mente, Senhor, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para praticar a Tua palavra e para pregar a Tua palavra na sabedoria do Teu Espírito Santo. Queremos estar tendo conhecimento, meu Deus, para assim estar pregando a Tua palavra como realmente ela é. Por isso, continue nos ajudando, porque sem Ti não teremos a revelação, não teremos o conhecimento, não teremos a sabedoria que iremos necessitar. Nós dependemos do Senhor para tudo. É no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesta hora. Amém. Aqui estamos mais uma vez e hoje, como já foi dito, o nosso estudo está voltado para os novos convertidos, mas eu tenho observado uma necessidade muito grande de que os veteranos na fé também precisam acompanhar esse estudo. O estudo é voltado para os novos convertidos, mas eu tenho percebido, eu tenho visto e ouvido pronunciamentos incorretos da palavra de Deus, dos livros da palavra de Deus. Por isso eu convido você, veterano na fé, a acompanhar esse estudo conosco, tá bom? Para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Então nós vamos estar falando hoje sobre como pronunciar corretamente os livros da Bíblia. Talvez você esteja pensando aí, mas quem não sabe pronunciar a palavra Gênesis, Êxodo? Quem não sabe pronunciar a palavra Mateus, Marcos, Lucas? Pois é, são fáceis esses, né? Esses são fáceis na sua pronúncia. A questão é que existem livros da Bíblia que estão sendo trocados os gêneros. Tem livros que a pronúncia precisa ser no gênero masculino, estão falando no gênero feminino. Outros, o gênero é feminino e estão pronunciando no gênero masculino. Então, isso precisa ser corrigido. E nós vamos estar dando esse pequeno estudo e vamos estar corrigindo isso aí. E eu tenho certeza que depois desta aula, desse estudo, nós vamos pronunciar corretamente estes livros que estamos pronunciando incorretamente quando vamos falar da palavra de Deus em público. Ou até mesmo com a família, né? Até mesmo com a família dentro da sua casa. Então, vamos estar assim, iniciando com o Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, totalizando 66 livros. Isso nas nossas Bíblias, ok? Nas nossas Bíblias tem 39 livros e o Antigo Testamento e o Novo 27 livros. É importante saber disto, tá bom? E nós vamos estar, sim, falando os nomes da Bíblia, os nomes dos livros da Bíblia, e
Quando chegar naquele determinado livro, onde a pronúncia está sendo incorreta, eu vou estar dando uma pausa e explicando qual é a pronúncia correta daquele determinado livro, ok? Então vamos lá. Abriu a sua Bíblia? Vamos lá. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Nós vamos seguir falando, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aqui eu dou uma pausa. Por que eu dou uma pausa? Porque o próximo livro da Bíblia requer uma atenção, requer uma explicação. O próximo livro da Bíblia, depois de Ruth, é 1 Samuel. Observa que eu não usei a expressão primeira, eu não falei 1 Samuel. Por quê? Porque o gênero aqui é masculino, não é gênero feminino. Eu estou tratando de livro, gênero masculino. Por isso que eu usei a expressão 1 Samuel. Você já ouviu alguém falar assim na frente lá da igreja, no púlpito, ou até mesmo lendo em casa com a família, falar vamos ler em 1 Samuel? Então, esse gênero é feminino, não cabe aqui. O gênero aqui precisa ser masculino, então é 1 Samuel, 2 Samuel, olha os próximos, 1 Reis, 2 Reis. Você observa que não é 1 Reis, o gênero continua sendo masculino, porque estamos tratando de livro. Então, a pronúncia correta é 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó. Aqui eu dou outra pausa para explicar o próximo livro que está por vir, que é o livro de Salmos. Vamos aprender alguma coisa no livro de Salmos. Olha bem, o livro de Salmos, ele contém 150 louvores. Ele é composto de louvor, de músicas. Todos 150 são músicas, são louvores ao nosso Deus. Por isso que é incorreto a pronúncia Salmo capítulo 1. Essa pronúncia é incorreta. Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 23. Não se pronuncia o livro de Salmo dessa forma. O livro de Salmo se pronuncia assim. Salmo 1, Salmo 2. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 23. Observe os grandes pregadores, os grandes teólogos, as pessoas que têm mais entendimento da Bíblia do que eu e você. Eles pronunciam corretamente assim. Abra sua Bíblia no Salmo 23, verso 1. Abra sua Bíblia no Salmo 16, verso 2. Você entendeu? Essa é a pronúncia correta. Porque os salmos, eles são hinos de louvor ao nosso Deus. Então não se pronuncia capítulo, Salmo capítulo 1. Entendeu? Outra coisa no livro de Salmo. Nas Bíblias mais antigas, você encontra no meio dos salmos, em alguns salmos, tem ali no início, no meio ou no fim, uma palavra escrita. A palavra é Selá. Nas Bíblias mais antigas existe essa palavra Selá. Entendeu? Essa palavra não precisa ser pronunciada quando você estiver lendo os salmos. Não precisa, sabe por quê? Porque isso é uma pausa na música. Essa palavra Selá é uma pausa na música. Então ela não precisa ser pronunciada. Quando você encontrar essa palavra no livro, nos Salmos, você não precisa pronunciar, ler essa palavra Selá. Você está lendo o Salmo, né? Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos supor que tem essa palavra. Aí você vai ler Selá. Aí, entendeu? Não precisa ler essa palavra, porque essa palavra é uma pausa na música, na canção. Ok? Só que as Bíblias mais modernas, elas já não trazem mais esta palavra. Eu tenho algumas Bíblias aqui em casa, mais antigas, elas têm essa palavra Selá, tá? Então, se você tiver uma Bíblia aí mais antiga um pouco, procure. Eu não vou dizer qual é o salmo que tem essa palavra, para incentivar você a buscar, a estudar o livro de Salmos, e você, assim, procurar encontrar essa palavra Selá. Não precisa ler essa palavra, tá bom? Não precisa falar quando você estiver lendo
o livro de Salmo, ok? Agora vamos continuar lendo os livros da Bíblia. Depois de Salmo tem Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim encerramos o Antigo Testamento, ok? 39 livros. Agora vamos partir para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto, como já foi dito, por 27 livros. E inicia-se com Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Aqui eu paro. Porque o próximo livro, ele precisa de uma explicação. Porque tem se pronunciado ele incorretamente. Agora aqui já muda o gênero. O gênero já não é mais masculino, o gênero agora é feminino, porque estamos tratando não mais de livros, mas de cartas. Então, nós estamos aqui agora tratando de cartas, epístolas, por isso o gênero agora é feminino. Vamos lá. 1 Coríntios, observa como mudou? Não é 1 Coríntios. O gênero aqui é feminino, então é 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, olha de novo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, tá vendo como mudou? O gênero continua sendo feminino. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 Carta de João, Judas e Apocalipse. Observaram a mudança do gênero? Não é importante se aprender isso? Porque você precisa pregar a palavra de Deus com conhecimento. Às vezes nós achamos isso tão simples. Não precisa aprender isso. Não, precisa. Precisa aprender tudo relacionado a Deus e a sua palavra. Precisa ser aprendido. Precisa ser buscado. Ok? Então, por hoje, meus amados irmãos, é só. Fique com esse ensinamento. Divulgue isto. Grave isso na sua mente, na sua alma. Ok? Louvamos a Deus pela tua vida e obrigado por fazer parte da nossa vida, fazer parte desses ensinamentos. Que Deus continue abençoando a tua vida grandemente e ore por nós, continue orando por nós, por este projeto. No nome de Jesus. Amém.